Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos estudando esse mês de agosto sobre a transição do reinado de Manassés para Josias. Esses são os últimos reis de Judá antes da deportação para a Babilônia. Chama muita atenção a crueldade e a apostasia do reino de Manassés. O nome Manassés quer dizer levando a esquecer. Só através do nome dele já dá para a gente ter uma noção do quanto nós precisamos trazer à nossa memória tudo que o Senhor já fez. Trazer à nossa memória quem o Senhor é. Não esquecer das coisas que Ele tem feito. A gente tem vivido um tempo de pandemia e temos visto que o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos guardado, guardado a nossa saúde, guardado os nossos recursos, guardado os nossos filhos. Quantas coisas boas o Senhor tem feito. E quando nós esquecemos disso, quando nós entramos no caminho da murmuração, da idolatria, quando nós na obstinação do nosso coração, nós escolhemos o caminho do esquecimento, o caminho da ingratidão, nós abrimos uma porta para que Satanás entre, para que o mal entre. E foi exatamente isso que o rei Manassés fez. Ele abriu uma porta, sacrificando seus próprios filhos, fazendo errar todo o povo de Judá, oferecendo sacrifícios imundos diante do Senhor. E o Senhor acabou o castigando. No final da sua vida ele se arrependeu e, ao que parece, o Senhor o restaurou, porém o estrago já estava feito. E o que me chama muito a atenção, e eu queria de forma muito rápida, nessa introdução desse primeiro estudo sobre isso, primeira meditação sobre isso, é quando o juízo é inevitável. Nós vemos que em 2 Crônicas 34, a profetisa Uda diz, como para Josias, que tinha se arrependido, que tinha restaurado as coisas, o templo, que tinha achado o livro da lei, que tinha rasgado as suas vestes. Mas mesmo fazendo tudo isso, não foi suficiente para que Deus mudasse a sentença do povo. E ela diz, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as tuas palavras, contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eu penso, irmãos, que nunca nós deixemos que esse arrependimento seja tarde demais, ao ponto de salvar somente a nossa vida. Nós vemos, há um texto muito forte no livro de Ezequiel, que tem a ver também com essa época de cativeiro. Está em Ezequiel 44, versículo 19 e 20. É um texto que sempre falou muito ao meu coração. E o Senhor diz que... Perdão, Ezequiel 14, 19 e 20. E ele diz, ainda que Noé, Daniel ou Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nem filho nem filha eles livrariam, eles só livrariam a sua própria vida pela sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus, quando pior será, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, contra Jerusalém, para exterminar dela homens e animais. Quer dizer, uma lida rápida em Apocalipse 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse, nós vemos que é disso que Ezequiel está se referindo profeticamente. Então nós entendemos, irmãos, o quanto nós necessitamos estar atentos, o quanto nós necessitamos não enveredar para um reino que esqueça as obras do Senhor, como o reino de Manassés. Infelizmente, aconteceu isso com Judá. E a palavra de Deus fala que tudo no Antigo Testamento é um aviso para nós. Nós vamos continuar falando sobre isso, nós vamos continuar meditando sobre essa realidade, mas eu queria encerrar aqui esse texto dizendo que não nos esqueçamos do que o Senhor fez, do que o Senhor está fazendo.
precisamos ter um coração grato. Precisamos ter um coração grato diante de tudo que o Senhor faz. Como pastor, eu vejo hoje pessoas que poderiam estar, irmãos, voando na presença de Deus. Pessoas que foram curadas, pessoas que tiveram uma segunda oportunidade. E quando nós olhamos, as pessoas estão paradas, estão entristecidas, estão envolvidas nos seus próprios desejos. Não estou julgando ninguém, mas quando nós temos uma bênção do tamanho que nós temos, qual que deve ser a nossa postura? Nós devemos resplandecer essa glória, essa luz, promovendo o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus, com a nossa alegria, com a nossa gratidão, com nossos cânticos, com os nossos salmos, com o nosso testemunho. Mas muitos de nós acabamos escolhendo involuntariamente o caminho de Manassés, que é esquecer do que o Senhor fez, esquecer das obras, esquecer dos milagres. Que a gente não faça isso, porque fazendo isso é um caminho aberto para que a apostasia venha e depois da apostasia só resta uma expectação terrível do juízo. Eu termino com Hebreus capítulo 10, versículo de número 26. Se voluntariamente continuamos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, com o qual for santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus nos abençoe, que não haja em nós sequer um resquício pequeno dessa postura de Manassés. Eu não me esquecerei daquilo que o Senhor tem feito. Os meus lábios, o meu rosto, o meu sorriso, a minha alegria será o testemunho físico, o aspecto físico de toda essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, no meu espírito, na minha alma. Todos saberão, através da expressão da minha vida, através da expressão da sua vida, de que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deus abençoe.